Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Milênio Mudança. É um enorme prazer estar com vocês novamente. Hoje eu estou em Antonina, uma cidade no litoral do Paraná. Estou gravando meu primeiro vídeo externo. Peço que vocês sejam tolerantes aos ruídos e entendo também que o canto de passarinhos num ambiente de jardim, para algumas pessoas pode até ser considerado como música, né? Para mim, pelo menos é. Bom, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana com um grupo de amigos meus. Todos eles já detêm algum tipo de titulação por uma formação acadêmica, mas essa semana nós paramos para ouvir uma mulher que estava na orla da praia, regando canteiros de flores por conta própria. Essa mulher, ela rega todos os dias as plantinhas desse lugar, sem receber nada pela prefeitura, sem ser algum tipo de política local. Ela apenas rega. Rega por amor à natureza. E ela começou a falar sobre Deus, sobre a criação, sobre o desrespeito que nós, seres humanos, temos pela nossa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou. Começou a falar sobre governo. E foi interessante ouvir aquela mulher, porque em um momento da fala dela, ela disse o seguinte: eu não tenho nenhum tipo de formação. Eu sou leiga. Mas o que eu sei é que Deus criou todas as coisas e que nós, seres humanos, estamos destruindo. A gente precisa começar a cuidar das árvores, precisamos começar a respeitar a natureza, precisamos parar de querer demolir tudo, destruir tudo. A Amazônia está se destruindo e nós teremos dificuldade para respirar. Você consegue perceber na fala dessa mulher uma verdade, uma sabedoria, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de titulação ou formação acadêmica? Eu também percebi. E é o mesmo tipo de sabedoria que a gente encontra quando começa a conversar com um pescador, que facilmente poderia ensinar um engenheiro de pesca. É o mesmo tipo de sabedoria que a gente encontra quando começa a conversar com um pedreiro, que facilmente teria coisas para ensinar um engenheiro. É o mesmo tipo de sabedoria que a gente encontra quando começa a conversar com um agricultor familiar, que teria facilidade de ensinar alguns agrônomos. Pois é, a vida traz conhecimento e sabedoria. O problema é que nós, enquanto sociedade, tendemos a valorizar o conhecimento que vem de forma técnica, o conhecimento que se dá a partir de um ambiente acadêmico, a partir de um ambiente escolar, a partir de livros didáticos. Tendemos a valorizar o conhecimento que está retido em uma titulação. E por muitas vezes deixamos de valorizar o conhecimento que vem a partir da prática, o conhecimento que vem da vivência. Mas eu queria deixar para você hoje um texto bíblico que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18 e 19, que nos diz o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Você conseguiu perceber que o texto bíblico está nos dizendo que para você ser sábio, você precisa se considerar leigo? Você precisa entender que você nada sabe? Para ser considerado sábio diante de Deus, você precisa parar de querer parecer sábio para o mundo? Você consegue entender que esse texto está te dizendo que há sempre coisas a aprender e que você precisa se considerar estulto, ou seja, ignorante, alguém que não sabe, para então ser considerado sábio? E o pior e o interessante é que nós agimos exatamente no oposto disso, na contramão do que esse texto bíblico diz, porque há muitas pessoas dentro do ambiente cristão dando uma supervalorização ao
tipo de titulação do que é o conhecimento bíblico. Há pessoas na academia fazendo isso, mas quando eu falo de academia, não necessariamente eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Agora, quando eu falo sobre o ambiente cristão, eu tenho que considerar que as pessoas conhecem a palavra. Mas se conhecem a palavra, por que continuam ignorando a palavra? Por que continuam considerando e dando importância apenas ao conhecimento que é adquirido a partir de um curso, a partir de uma formação? Eu não quero desmerecer sua formação, eu preciso te dizer que você ainda tem muito a aprender. E que, de acordo com o que diz Provérbios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, a sabedoria não está no muito conhecer. A sabedoria está em buscar sabedoria. Como se fosse mais importante do que a prata e o ouro. Porque é buscando sabedoria que o Senhor vai nos dá sabedoria. É temendo a Deus e reconhecendo a palavra dele que o Senhor nos dá sabedoria. É buscando mais sabedoria em Deus que adquirimos sabedoria. E eu quero encerrar lendo o texto bíblico que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso 29, para deixar para sua meditação. O texto diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, não necessariamente o teu título garante que você seja sábio. O que garante que você seja sábio é que você viva a palavra do Senhor. E viver a palavra do Senhor significa entender que há diferentes tipos de saber e que nós precisamos valorizar as pessoas e o saber que elas já possuem. É entender que ser sábio está muito vinculado à necessidade de aprender, ao posicionamento de alguém que ainda tem muito para conhecer e valorizar qualquer pessoa que possa ensinar. Porque, por mais difícil que possa ser entender isso, há pessoas espalhadas pelo mundo capazes de te ensinar fora da sala de aula. Há muitas pessoas dotadas de conhecimento e sabedoria que podem dar aulas para quem está dentro da academia. Então, seja sábio e busque aprender. Aprender nas diferentes linhas do saber, entendendo que a sabedoria vem dele, está nele, e é através dele que ela entra em você.